Olá, pessoal. Aqui ao vivo e a cores para darmos algumas noções dessa prova aí do TRF, da parte de administração geral e da parte de gestão de pessoas, né? Vamos fazer um breve comentário sobre a prova de técnico e a prova de analista da área administrativa, né? Vamos começar pela prova de técnico. Eu achei a prova de técnico tranquila, né? Não teve grandes sobressaltos, as questões foram tranquilas, dentro daquilo que estava proposto no edital, dentro daquilo que estava proposto na matéria, né? Muito tranquila, até tranquila demais, né? Vamos falar um pouquinho das questões. Por exemplo, eu estou falando da prova P4, tipo 3, que é essa que o espaço colocou disponível para você, tá? Para a gente poder combinar o gabarito. Na questão 21, trata de direito administrativo, porque no fim das contas eles colocaram algumas questões dentro de administração que eram relativas a direito administrativo. Aí eu não vou comentar, tá bom? A questão 21 fala de poderes aí da administração, então eu não vou comentar. A questão 22 é uma questão nossa, uma questão de administração que fala das teorias de administração. E aí, gente, tranquilamente, quando ele falou na abordagem intraorganizacional e interorganizacional, quando ele falou do aspecto formal e informal, a gente já sabia que ele estava tratando da teoria estruturalista, né? A única dúvida que podia surgir aí se tivesse colocado neoclássica, mas ele não colocou, então você ficou sem dúvida nenhuma, né? Porque neoclássica tem muitas das características parecidas com a estruturalista, mas não ficou dúvida, né? Então, de cara, eram as palavrinhas do bem, né, que nos ajudavam na hora da prova. A questão 23 também está muito tranquila, também sobre teorias da administração, né? E ele falava da questão do ambiente e da tecnologia, que eram as palavras-chave, né? Falava do ambiente, da tecnologia e para definir uma abordagem mais ampla. Nós só poderíamos ter duas respostas, ou era sistêmica ou era contingencial. Como falava de tecnologia e falava de ambiente especificamente, a gente frisou bem isso em sala de aula, né? Só poderia ser a contingencial, até porque na resposta não tinha sistêmica, não deixaram dúvida. Então, a letra E, a abordagem da contingência, está aí, né? O foco no ambiente e na tecnologia. A questão 24 já era uma questão mais interpretativa, falava do processo de comunicação, né? E aí, pessoal, ele deu como alternativa correta a letra E, né? E a letra E, efetivamente, é a mais completa, que fala do processo de comunicação entre organização e pessoas, entre pessoas e as relações de trabalho com a organização, e entre pessoas, organização e comunidade. Quer dizer, ele abre, né, para todas as possibilidades que a organização pode ter no processo de comunicação. Se vocês olharem as outras alternativas, fica muito restritiva. Por exemplo, na letra A, diz todo o fluxo de comunicação que permite ao gestor mapear alternativas decisórias. Ou seja, ele diz que o processo de comunicação está relacionado só com o poder de decisão, que não é o caso. A letra B fala só do fluxo entre organização e pessoas e vice-versa. Então, nesse caso, estaria até correta a letra B, mas a letra E fica mais completa quando ele fala de organização, quando ele fala relação com outras organizações e quando ele fala em relação com as relações de trabalho. Então, a letra E junto da letra B, apesar de que a letra B não está errada, né? Todo o fluxo de informação, mas a letra E fica mais completa. A letra D, ele fala só da relação com a comunidade, né? E aí fica também restritiva. Por isso, ficamos com a letra E, que é mais ampla, mais abrangente, e aí tranquilo também, né? A questão 25 trata de princípio constitucional, também não vou responder, e a 26 também, deveres dos servidores públicos, são 3 questões aí de direito administrativo e 3 questões de administração geral, né, do assunto que a gente tinha, teorias e comunicação. Foi bem tranquila essa prova. Vamos para a gestão de pessoas, que começa na questão número 45. Pessoal, a questão 45 é interpretativa, mas estava também na cara, vê só. O processo de seleção baseia-se fundamentalmente na análise comparativa de dois campos. Não é aí que está a nossa resposta. Agora sim. Chama-se ao conjunto de habilidades, dentre outros aspectos, que cada candidato possui para desempenhar as suas tarefas ou seja, cada candidato. Aí ele coloca aqui, exigências do candidato, minha gente, exigências do candidato são as exigências que o candidato está fazendo. Se ele está dizendo aqui que é um conjunto de habilidades que cada candidato possui, são as características do candidato, não é verdade? Não podia ser exigências da função, porque é a habilidade que cada candidato possui.
Não pode ser exigências do cargo, porque ele fala que é próprio do candidato e não do cargo. E também a letra E não pode. Então, essa de cara, essa todo mundo deve ter acertado. Se não acertou, foi por causa do nervosismo, mas que estava na cara, né? Se ele estava falando das habilidades de cada candidato, só poderia ser características do candidato, ok? A próxima questão, a 46, né, pessoal? Essa 46, ele enrola para tentar pegar a gente. Mas aí ele coloca ali um aprimoramento de questões que dizem respeito à vida da própria empresa, blá, 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 e no final, o que importa, a palavrinha do bem, para a gente detectar qual a resposta é. Nesse particular, é bastante utilizada tanto para conhecer e trocar experiências com o mercado, quanto para avaliar as próprias políticas internas. E qual o nome dessa técnica? Gente, o que a gente compara com o outro e tenta melhorar? Né? O que a gente faz isso? É benchmark. Então, estava de cara, né? Empowerment é empoderar. Então, não é conhecer e trocar experiência. Empowerment é dar poder às pessoas. Trabalho em equipe teria que ter alguma coisa, né, voltado para trabalhar conjuntamente, não conhecer e trocar experiências. Qualidade total, benchmark é uma ferramenta da qualidade total, e aí tinha que ter outro direcionamento, trabalhar padrões, trabalhar percepção e não trocar experiências. E estrutura matricial é um assunto que nem estava na prova, né, que é uma estrutura no qual você tem, né, o projeto e tem a função do outro lado, então, que não tem nada a ver. Então, só tinha essa resposta benchmark, ok? A questão 47 falava de treinamento, né? E aí ele fala assim, né? O final, vou só o final porque é o que interessa. O treinamento produz um estado de mudança em cada trabalhador, uma vez que implementa ou modifica. Minha gente, o treinamento, a gente falou, ele é de curto prazo, ele é voltado para a tarefa, ele é voltado para melhorar a atividade que a pessoa faz hoje. E aí ele implementa ou modifica o quê? A abordagem particular de cada um. Ou seja, ele muda a tua forma de fazer as coisas. Aí ele botou aqui, ó, ele muda, ele modifica uma forma do grupo. Minha gente, se eu estou treinando uma pessoa, eu não posso mudar a forma do grupo. Não é verdade? Não tem sentido. A letra C, ele modifica a coleta de necessidades conhecidas anteriormente. Não tem nada a ver, né? O treinamento modifica a coleta de necessidades? Nada a ver. Modifica a avaliação de desempenho esperada pela chefia imediata? Gente, o treinamento não modifica. O que modifica a avaliação de desempenho é o teu comportamento, as tuas atitudes, os teus resultados. O treinamento produz uma modificação na pessoa. E esta modificação leva, né, a mudanças na forma de você trabalhar, certo? E a outra, a letra E, distintas formatações no emprego, da satisfação de cada um, nada a ver também. Letra A, né, correto, o treinamento modifica a forma de você fazer as coisas, certo? A 48, também eu achei muito tranquilo, ele falava de clima organizacional, que o clima influencia a motivação, o desempenho e a satisfação. E aí ele diz que nesse sentido, né, o que as pessoas esperam, né, quais as expectativas que as pessoas têm com relação ao clima, né? E aí, por exemplo, a letra A, ele diz aqui, ó, que as pessoas participam dos processos motivacionais para que os gerentes desenvolvam intervenções que não alterem o sistema de recompensas. Ora, minha gente, as pessoas esperam, né, quando as pessoas estão satisfeitas, que se altere o sistema de recompensa. Se não alterem, já mata tudo, né? A letra B, sugerem mudanças que, se executadas, podem trazer benefícios aos clientes. Minha gente, o clima é uma variável interna. E aí, se você está provocando modificações internas, como é que você pode pensar em que vai trazer? Isso é uma consequência, mas ele provoca diretamente no indivíduo, né? E aí a letra C, que é o que ele deu, esperam certas recompensas, satisfações e frustrações na base de suas percepções do clima. Quer dizer, a partir da sua percepção do clima organizacional, né, se o clima é bom, se o clima é ruim, ele espera ser recompensado ou ele é frustrado em suas iniciativas, certo? Então, essa aí não tem dúvida. Aí a letra D, preparam ações no sentido sempre negativo, nada a ver. E a letra E, concorrem entre si para que a organização adquira capital e retornos financeiros. O que tem a ver com clima? Nada a ver. Minha gente, só poderia ser a letra C mesmo, né? É o que eu digo. Se errou é porque estava nervoso. Porque é a única que fala, né? Quem trabalha uma pesquisa de clima está olhando o quê? O nível de satisfação, a percepção que as pessoas têm do ambiente de trabalho. E aí, o que as pessoas esperam daquele ambiente de trabalho. Então, tranquilo essa também, certo? A 49. Na abordagem atual,
a avaliação de desempenho deve se preocupar mais efetivamente. Aí, pessoal, nessa questão, você poderia ficar entre duas, mas assim, vamos lá. A letra A, auxiliar cada funcionário na progressão da carreira. Aí você poderia ser, Beth, a avaliação de desempenho pode levar a isso? Gente, lembra que a gente disse, na teoria de motivação de Vroom, cada pessoa tem um interesse próprio. E não necessariamente as pessoas querem ser promovidas na carreira, querem chegar a cargos de gerente. As pessoas podem querer grana, as pessoas podem querer ser reconhecidas, ter uma tarefa que o realize. Então, não necessariamente a avaliação de desempenho deve se preocupar com isso, né? É também, não está errado, mas não necessariamente. Por quê? Porque a letra E diz apontar ações para melhorar o desempenho futuro. Aí sim, a avaliação de desempenho você faz e qual uma consequência? O que você gera dela? Ações para que a pessoa melhore no futuro e não para que a pessoa tenha ascensão na carreira. Pode ser que a pessoa nem queira isso, não é verdade? Então, é uma visão muito restritiva, né? Então, o que você quer? A partir da avaliação de desempenho, você detecta falhas de desempenho para você melhorar o desempenho da pessoa no futuro, tá bom? A letra B dizia em julgar o desempenho do passado, né? Quer dizer, na abordagem atual, a avaliação de desempenho está preocupada em julgar o desempenho no passado ou está preocupada em olhar para o futuro? Né? Então, aí você tinha que pensar nisso. Óbvio que tudo que a gente fala em administração é prospectar, pensar no futuro, olhar para frente, melhorar o desempenho da pessoa para frente, certo? C, importar modelos já implantados em outras organizações, isso é benchmark, não tem nada a ver com a avaliação de desempenho. D, mapear somente os pontos fracos? De jeito nenhum, né? A avaliação de desempenho só vai olhar o ponto fraco, tem que olhar o ponto forte também e ela tem que se preocupar, sobretudo, com pontos fortes e pontos fracos, para manter, né, os fortes e, né, tentar melhorar os fracos, certo? Então, a letra E está correta. Vamos para a 50. Existem 3 tipos de conflitos, de tarefa, de relacionamento e de processo, certo? Pessoal, a tarefa está relacionada com a meta. A tarefa está relacionada com o trabalho, certo? O processo é como você faz, né? E o relacionamento são as relações interpessoais. Então, independente disso, você sabia, tinha esse norte. Aí ele diz, o conflito de processo é o quê? Aí vem para a letra A. Impossibilita o desafio do status quo, não promovendo a reavaliação de metas do grupo. Impossibilita o desafio do status quo. O que é o status quo, gente? É a tua posição na estrutura, né? E a tua reavaliação nas metas do grupo. Quer dizer, isso aqui, a gente está ligado muito mais a relacionamento, ou seja, a mudança do teu status, a mudança da tua posição. Como que você está vendo ali um conflito de relacionamento, certo? A letra B está relacionada ao conteúdo e às metas de trabalho. Gente, conteúdo e meta de trabalho é tarefa, né? É tarefa, não é processo. É tarefa. Falou em conteúdo, é tarefa, certo? E a letra C está relacionado a como o trabalho é executado. É o processo. Como você está fazendo, como que está acontecendo o processo, né? E aí está relacionado a como o processo está sendo executado. Então, como que você vai resolver o teu conflito? Como que você vai trabalhar o teu conflito? Né? Então, você vai cooperar, você vai confrontar e depois você vai colaborar. Lembra as fases do processo? Como que você está fazendo? Então, em vez de você estar atuando na estrutura, você está atuando no processo, ou seja, como que você resolve o conflito, tá bom? Então, a letra C, a palavrinha como era a palavrinha do bem para determinar aí a resposta, certo? E a D, ocorre nas relações interpessoais, isso é conflito de relacionamento. E a letra E, melhora a qualidade das decisões, fornecendo, isso também é tarefa, né? Que aí fala de decisões, é o que você faz no dia a dia. Certo, gente? Não vi grandes problemas na prova de técnico, né? Tá tudo coerente, tudo dentro do edital, não temos grandes problemas a comentar. O nosso grande problema está na prova de analista. Além de muitas questões de administração, né? Muitas questões dúbias, mal formuladas, mal elaboradas e ainda, gente, com assuntos que não estavam no edital. Estou aqui passada, indignada, como se diz, né? A gente faz um trabalho bonito, os alunos estudam,
estudam pra caramba, né? Passam noites a fio sem dormir para a FCC me colocar uma prova de nível superior desse jeito, com assuntos inclusive que não estão no edital, porque tem uma questão aqui de estrutura organizacional, né, que não está no edital. Não está, ele dá como resposta a estrutura matricial. Está correta a resposta, a gente não vai contestar isso, você não vai entrar com recurso falando que a resposta está errada. Por favor, senão eles não vão anular. Você tem que entrar com recurso e você tem que fazer o seguinte, olha como é que você vai fazer teu recurso. Você vai pegar o edital do TST, bota lá no Google, edital do TST de 2012, e lá tem noções de administração, o primeiro assunto que tem é assim, ó, característica das organizações formais modernas, tipo de estrutura, critérios de departamentalização, tem dizendo um bocado de itens. Minha gente, para cair, o assunto estrutura tem que estar no edital. E o que você tem que mostrar é o seguinte, no edital do concurso do TST, ocorrido uma semana antes do TRF, esse assunto estava contemplado. Como que a banca pode querer que o aluno estude o assunto estrutura se ele não está contido no edital do TRF da 5ª Região? Houve uma confusão por parte do cara da banca, minha gente, porque ele botou um assunto que era do TST, que foi a prova domingo passado, ele botou na prova do TRF. E vocês olhem, eu mudo de nome, se esse assunto estava no edital. Quem foi meu aluno em outros cursos, com certeza acertou, porque é a estrutura que a gente mais bate, a estrutura mais perguntada pela FCC, questão facílima. Mas não interessa se a questão é fácil ou é difícil. O que interessa é que a gente não pode permitir que uma banca como a FCC, né, notória, uma banca que está aí em todos os concursos de tribunais, né, coloque um assunto, né, exija de um candidato um assunto que não está no edital. Então, se é assim, nós vamos ter que estudar tudo de administração agora. Vamos ter que fazer um curso abrangente de administração. E não é isso, para isso que eles relacionam o conteúdo no edital, para que a gente foque naqueles assuntos. Então, por favor, entrem com recurso, alegando que este assunto não estava no edital, compare o edital do TST, é o primeiro assunto logo que está no edital, fala características das organizações formais modernas, tipo de estrutura, e compara com o edital, joga o edital também no teu recurso, né, do coisa, mostrando que aquele assunto não está contemplado e que esse tipo de conhecimento não pode ser exigido. Minha gente, se eles não anularem, a gente entra no Ministério Público, a gente entra no TJ, como já aconteceu uma vez aqui num concurso em Pernambuco, que até no Tribunal de Contas o pessoal entrou, porque isso é um absurdo. Não dá para aceitar que um assunto de estrutura organizacional esteja contemplado na questão 24, como ele colocou, né, que a estrutura que não se parece com a pirâmide não está no edital. Então, ele não podia estar colocando isso, certo? Então, eu já fui logo na minha indignação. Mas vamos comentar rapidamente. Eu posso comentar ainda, Ricardo, as questões? Posso. Então, vamos lá. A questão 21, começa da 21. É uma questão tranquila, apesar de parecer grande, quando você olha, você se assusta. O que é isso, meu Deus do céu, Senhor, né? Rezou. Aí você olha para cá. Produto, presente e futuro. Aí você olha ali naquela tabelinha, ele bota aspectos internos e ambiente. E aí, minha gente, a única resposta, a palavrinha do bem para aspectos internos é ponto forte, ponto fraco, ligado ao produto, e ligado ao ambiente, oportunidades e ameaças. Aí é aquilo, choveu no molhado, como a gente diz, né, o que a gente ensina, né, o básico da análise externa e da análise interna. Colocou uma questão grande, longa, que na realidade fez a gente pensar, fez a gente se apavorar, mas a resposta era óbvia. Então, tranquila essa primeira. A 22, né, pessoal, ele também entrou na seara da estrutura. Ele bota assim, que a teoria da contingência e que aí depois as organizações em ambientes mutantes escolhem uma estrutura, né? Aí como essa aqui não vamos dizer assim, estrutura não está no edital, mas a gente falou bastante, né? A abordagem clássica é uma visão mecanicista e a abordagem sistêmica e contingencial é uma visão orgânica das organizações como seres vivos. Lembra disso? Então, direto, a estrutura orgânica, essa passava porque isso tem a ver com o assunto teorias da administração, certo? Então, tem a ver com a visão mecanicista e com a visão orgânica. Então, tranquilo, você de cara, tenho certeza que você acertou quando ele falou em teoria da contingência, certo? Aí vem a 23, uma questão, né, que
pega o candidato, né? Fala de teoria de motivação, fala desse aspecto multifacetado da teoria de motivação, porque alguns autores entendem que a motivação ela é intrínseca, é a corrente dominante, né? E que diz que a motivação ela é fruto de necessidades, ela é fruto de motivos, ela é fruto de incentivos, ou seja, que a motivação é do conteúdo ou do processo, né? Então a motivação ela tem uma abordagem, vamos dizer, multifacetada, que ela pode trazer, né, várias linhas. Você pode trazer a motivação ser tanto de aspectos internos, né, como a gente disse, um motivo para a ação, quanto de aspectos externos, né, por incentivos que você está dando às pessoas. E aí, nesse sentido, traz esse caráter multifacetado que ele coloca aqui. A única que você podia estar na dúvida é racional, motivação não é isso, que contém controle sobre o trabalhador também não é isso. A letra A, no qual a razão de cada pessoa é determinada pelo gestor, a razão de cada pessoa é determinada pelo gestor também não tem nada a ver, né? A letra E, que influencia o trabalhador na escolha da ação. Ainda poderia ser, mas ele diz aqui, né? A que tem o propósito de predizer o comportamento. É aquela que vai predizer o comportamento, é esse aspecto multifacetado que traz os vários incentivos que está colocado ali. Não foi muito boa, não, uma coisa meio decoreba, né? Como dizem os autores, mas tudo bem. A 24 eu já comentei, matricial. A 25, pessoal, ele coloca, né, falando do princípio da eficiência, ele começa a questão falando do princípio da eficiência, e ele fala de um problema de 48% dos processos que tramitam em atividade de pré-julgamento. E aí ele diz que desses 48, 86 ficaram retidos em atividades de recepção e protocolo. Né? E qual o indicador que está diretamente relacionado? Ora, minha gente, isso é um indicador de gargalo, de erro, de travamento de uma determinada coisa, ou seja, é um padrão que está sendo quebrado ali, né? Então, é um erro, né? E aí você olha, é um indicador de tecnologia, a letra A, nada a ver, né? A letra B, de padrão contábil orçamentário, se você está dizendo que tem processos que estão parados na recepção ou que ficam retidos na recepção do protocolo, tem nada a ver com aspecto contábil. Com um indicador de desempenho profissional, o que tem a ver se está parado na recepção uma área, recepção e protocolo? Também não tem nada a ver, né? Ao padrão econômico orçamentário, também repetindo a mesma coisa da letra B, então também foge. E aí só nos resta indicador de qualidade. O indicador de qualidade, gente, é um indicador de erros, de capacidade, de processo, né, de gargalos. É um indicador que vai trazer padrões de desempenho, tá certo? Então, que a gente vai colocar metas, né? Como a gente diz, a qualidade é uma medida transversal da eficácia. E ele coloca ali que 86% dos processos ficam retidos. Quer dizer, ele coloca uma meta para aquilo, né? Então, só tinha, na realidade, mesmo que você não soubesse fazer uma análise, você ia para essa resposta, qualidade, porque se ele falava que fica retido, não pode ser indicador econômico, nem indicador financeiro, nem indicador individual, como ele coloca aqui, desempenho profissional. Então, essa também você foi óbvia. Aí começam os nossos problemas, além daquela questão, essa questão 26, né? Essa questão 26 extremamente subjetiva. O candidato, na hora da prova, né, analisando as questões, já nervoso, né, tá ali na decisão, e aí pega uma questão dessa. A respeito do ambiente interno das organizações públicas, considere. Aí ele coloca 4 argumentos e diz assim: com relação aos aspectos que estão diretamente relacionados com funcionários, com a cultura e com a hierarquia, é correto que consta apenas em. Ou seja, você tinha que pegar naquelas 4 alternativas e ver qual das 4 ou qual delas, né, que apresenta aspectos ligados ao funcionário, à cultura e à hierarquia, né? Aí você começava a pensar: 1, estrutura centralizada e tendência de achatamento. Isso aí tem a ver com o quê, gente? Isso tem a ver com a hierarquia, né? Estrutura centralizada e tendência de achatamento. Isso é hierarquia, né? 2, crescimento da organização. Crescimento da organização pode ser hierarquia, que está crescendo, mas não tem nada a ver com funcionário e não tem nada a ver com cultura, né? Está falando de crescimento, simplesmente crescimento. Não vejo nada. 3, os funcionários são chamados servidores, pois tem que servir à população. Servidores do Estado, né, gente? Que não é nem só o fato de servir à população, né? São servidores também do Estado. E isso tem a ver com servidores, não tem nada a ver ou tem a ver com funcionários, desculpa. Não tem a ver com cultura e hierarquia, né?
E a quarta, o que importa é seguir a legislação. Aí você vai analisar, o que importa é seguir a legislação. Tem a ver com funcionário? Porque o que importa, quem importa? O funcionário, tem que seguir a legislação. Tem a ver com o funcionário, tem a ver com a cultura burocrática, né, que é o que importa é seguir a legislação vinculada à lei, né, e tem a ver com a hierarquia. Por quê? Porque vem de cima para baixo, né? E aí, mas veja, eu consigo entender claramente que isso é subjetivo, que você não vai encontrar isso em livro nenhum, que o professor pode se matar explicando isso em sala de aula, que vem uma questão como essa e, ó, né, deixa o candidato cair, né, porque na hora de interpretar, você não conseguiu enxergar, né, que essa alternativa a quarta está correta. Tá bom? Então, assim, e além de tudo, na letra A, ele bota a 3 e a 4, quer dizer, ele ainda bota um aspecto ligado ao funcionário, que pode deixar dubiedade, tá? Não, confesso a vocês que não está errado, que está certo, e não tem como entrar nem com recurso. Por que não tem como entrar? Porque está certo, mas é interpretativo, você não vai encontrar nada em livro nenhum que vá de encontro a isso. Como que a gente vai entrar com recurso com isso? Infelizmente, né, a gente tem que aceitar essas barbaridades que eles colocam na prova, tá certo? Porque não tem o que a gente nem contestar para fazer recurso numa questão dessa que é meramente interpretativa, que depende do teu estado de espírito, do teu estado de ânimo, da tua lucidez para você. E aí, ó, não só lucidez, mas amém, né? Para você poder entender o que o cara quer dizer, tá bom? Vamos para a questão 27. Fala de projeto. E aí ele fala das características do projeto, né, gente? Aí vamos lá, vamos por eliminação. Um projeto tem que ser individualizado e prospectivo. Minha gente, um projeto não é individualizado, um projeto é único, é singular, não é individualizado, certo? E prospectivo a gente nem falou dessa coisa de projeto ser prospectivo, de estar imaginando futuros alternativos, né? Não é bem isso. A B, um projeto é um processo interativo e coletivo, né? Aí concordo, porque o projeto ele é realizado por pessoas, né? Através de trabalhos multidisciplinares, né? E é uma coisa interativa, né? Na realidade, que envolve a todos, né? E aí a letra C, processualmente distinto da tomada de decisão. O projeto é uma constante tomada de decisão, né? Não tem. D, é processualmente semelhante a mecanismos não humanos, minha gente, pelo amor de Deus, o projeto é realizado por pessoas, né? Falamos isso várias vezes, né? E a letra E, processualmente avaliado pelos seus erros e previsão. Muito restritivo. Ele pode ser avaliado pelos erros, mas pelos acertos também, né? Então, muito restritivo. Então, aí fica com essa coisa do interativo, são palavrinhas do bem coletivo, interativo, único, singular, né? Incerto, essas coisas todas que a gente viu, não tem dúvida. Aí vamos para a questão 28. Gente, pelo amor de Deus, questão 28, entrem com recurso. Tem que entrar com recurso. Olha como é que ele diz a questão 28. Vamos lá. Mapear. Então, ó, até agora nós temos a 24, que você tem que entrar com recurso, tá? Vai anotando aí, a 24, você vai colocar o edital do TST, vai colocar o edital do TRF e vai mostrar que o assunto não estava e que você tem que... e tem mais, ó, por favor, não vão para a internet, para o Facebook, pegar um recurso de uma pessoa e vão copiar. A FCC, quando pega recursos iguais, escritos iguais, copiados, ela anula, ela não vai te dar nem resposta. Então, você tem que, pelo menos, mudar alguma coisa. Não faz cola-copia, não, porque eles têm lá um software que eles detectam isso. Então, vocês escreve o seu recurso. Você pode copiar e colar o edital, claro, né? Mas eu digo assim, as argumentações que as pessoas colocaram, não coloque igual, não. Porque senão eles não vão te dar nem resposta. Eles vão desconsiderar o teu recurso, tá bom? Então, voltando para 28. Mapear a estrutura de um processo complexo é determinante para a sua avaliação de forma simplificada. A sequência que possibilita questionar e melhorar esse processo é... Minha gente, ele colocou como alternativa certa a letra A. E ele fala em questionar e melhorar. Aí ele diz que questionar e melhorar é entender, documentar e medir. Como é que você vai questionar e melhorar entendendo? Tudo bem, você pode até entender. Mas aí você entende, documenta e mede. Minha gente, isso para mim é manter o estado atual. É a fase as is ou as is. Porque a fase as is é exatamente você entender o que acontece, você documentar o que acontece e você medir. Não é assim? Agora, quando você fala em questionar e melhorar, o que você vai fazer? Você vai medir a situação,
Você vai criticar a situação e você vai melhorar como? Redesenhando. Então, assim, é interpretativa, Beth? É interpretativa. Como que a gente vai entrar com recurso? Minha gente, vocês têm que se pegar, o recurso vai ter que ser interpretativo, subjetivo. Você vai dizer que você só pode melhorar um processo redesenhando esse processo. Você não melhora um processo medindo só, que é a última fase, documentando e medindo, tá certo? Que é o que ele coloca ali. Ele diz assim, ó, questionar e melhorar. Como é que você questiona e melhora? Entendendo, documentando e medindo. Tá, não faz sentido. Como é que você questiona e melhora? Você questiona e melhora medindo, você olha que está errado, você critica e você redesenha. Tá certo que ele diz, esse processo é o processo de questionar e melhorar, na minha opinião, porque, aí você diz, Beth, por que não pode ser a letra B? Porque a letra B é comparar, duplicar e executar. Por que duplicar? Nada a ver. Você não vai melhorar duplicando. Pelo contrário, né? Duplicar é o contrário de racionalizar. A letra C poderia até ser, porque ele fala criticar, rever e cortar. Mas aí o cortar, gente, está mal, porque eu posso não precisar cortar. Eu posso precisar acrescentar. Então, não é por aí. E a letra D também ele fala em cortar. Então, também não é, ok? E aí, qual é o melhor? No meu ponto de vista, entrar com recurso, né? Para contestar que se ele está falando lá na introdução que você está questionando e melhorando, a única forma de você melhorar é redesenhando o processo. Ou seja, colocando uma nova forma, é você medindo esse processo, né, vendo os gargalos que tem, ou seja, criticando, né, vendo os problemas que tem, aí você entra no ciclo PDCA para criticar o processo, para analisar e refinar o processo, e aí você redesenha. Porque quando a gente estuda processo, o que a gente vê nas fases do processo? A gente vê que as fases do processo você olha, escolhe o processo crítico, você analisa o processo crítico, você vai fazer as críticas a ele, ou seja, você vai fazer os refinamentos e você vai propor uma nova situação. Não é isso? Você vai redesenhar. Então, essas são as fases de melhoria de um processo. Então, dentro disso, você analisa, né, que aí ele está colocando como medir, que não seria nem a palavra certa, né? Mas você mede o processo atual, você critica essa medição e aí você redesenha uma nova forma de fazer. Eu não consigo entender diferente. Eu peço até um favor a vocês. Eu não posso entrar com recurso, vocês é que vão entrar questionando nessa linha que eu estou dizendo, né? Vocês pegam, Tiago disse que ia colocar o espaço livre, vai colocar isso no YouTube, quer dizer, vocês podem assistir isso várias vezes para montar o recurso de vocês, né? E eu peço que quando a FCC der a resposta a vocês, se eles mudarem ou não o gabarito, vocês me encaminhem, porque é uma forma da gente entender o que a banca quer dizer com isso, porque está totalmente viajado, né? Os cabos, eu acho que deram uma viajada monstra, né? Vamos para a questão número 30, porque a 29 é de direito administrativo e a questão 30 ele fala assim, também, veja essa 30, a competência que uma organização apresenta ao conceber e desenvolver produtos e processos de forma a alcançar a satisfação do cliente, com custos e prazos compatíveis, é o conceito de qualidade de. Qualidade de. Gente, pós-venda, atendimento, produto ou serviço não é, porque ele fala assim, ó, apresenta ao conceber e desenvolver produtos e serviços para alcançar a satisfação do cliente. Você só poderia ter duas respostas aqui. Ou era a letra D, processo, ou era a letra E, projeto. Porque tanto processo quanto projeto se volta para quê? Para a satisfação do cliente. O processo, e aí ele fala em custo e prazo, que são variáveis de projetos. E são variáveis também de processo, porque quando você fala de processo, você também fala de olhar os teus custos e os teus prazos. E quando você fala de projetos, a gente sabe que são áreas do conhecimento. E aí, o que definiria para você responder se é processo ou projeto, né? Porque ele bota assim, a competência que a organização apresenta ao conceber e desenvolver produtos e processos. Então, não poderia ser processos como resposta. Porque para desenvolver produto, um projeto gera um produto. E para gerar aquele produto, você desenvolve processos. Entendeu? Pois é isso que eu tenho a lhe dizer. Tá errado, Beth? Não. Tá certo, Beth? Não. Não tá boa. Tá mal. Não tem nenhuma palavrinha do bem que diga assim, isso é projeto. Mas não pode ser processo, porque ele já está usando produtos e processos. E aí você não pode dizer que isso é a qualidade de um processo. Bronca.
bronca. Não tem como te dizer para tu entrar com recurso nisso. Não dá para entrar. Eu sei que tem muita gente que marcou, talvez diferente, que ficou, mas assim, de cara só poderia ser essas duas e, né, é projeto. Deixa eu ver agora, vamos ver gestão de pessoas. Outra questão, a primeira de gestão de pessoas. Não, a primeira tá boa. Todo o processo de seleção, pode ligar o ar agora. Todo o processo de seleção de pessoal baseia-se fundamentalmente na análise comparativa de 2 campos. Tranquilo, né, gente? A seleção compara o quê? As exigências do cargo com as habilidades do candidato. A gente falou isso muito, né? O processo de seleção é um processo de comparação e escolha. Comparação entre o que o cargo quer e o que o candidato traz para a organização. Letra D, exigências do cargo e características do candidato. Sem dúvida nenhuma. 54, aí a polêmica. Minha gente, este assunto não está no edital. Não está, pegue lá a gestão de pessoas. Gestão de pessoas, estratégias de RH, todos aqueles assuntos do edital. Não tem isso aqui. A resposta que eles estão dando está correta. Mas ele dizer o conjunto de características cognitivas e atitudinais que faz com que uma pessoa seja vista e avaliada dentro de uma organização, quer dizer, como que você está sendo visto? Como que você está sendo avaliado dentro de uma determinada maneira, né? Aí você diz assim, consciência, habilidade, subjetividade, tá fora, né? Aí tem algumas pessoas, Beth, pode ser identidade. A tua identidade não é a forma como você está sendo visto, não é verdade? Então, a resposta certa seria postura. A postura é o comportamento que você deve ter dentro de uma organização, né? Que está relacionado com a tua atitude, com a tua cognição, mas, sobretudo, com a forma como você está sendo visto. Qual a tua postura no ambiente organizacional? Mas, minha gente, isso não estava no edital. Não tem nada no edital que trata de características individuais. Não tem nada de edital que fale de cognição, entendeu? Que fale de atitudes no ambiente de trabalho. Pega o edital e coloca isso lá. No edital, o assunto cognição e atitudes não está contemplado. A teoria desse assunto não está contemplado. E postura tampouco, entendeu? Que a postura é a forma como você vê a outra pessoa. Isso aí não está, minha gente, não podemos deixar, não está errado. Essa questão não está errada. Só podia ser essa. Se você, né, tentou chutar, você acertou. Mas assim, isso não está. Não é uma questão da prova. Veja lá no assunto de gestão de pessoas que não está colocando características individuais. Tá certo? Não está colocando. Está colocando treinamento, educação, tudo. Nada a ver com características individuais. Tá certo? Como a pessoa é vista no ambiente organizacional. Nada a ver. Entre com recurso dizendo que não está com o edital. Tá certo? Não permita eles fazerem isso com vocês. A questão 55 de cara foi a questão igual do TST. E eu vim para a internet até comentar ela, né? Que são as curto e leve tranquilamente, né? Descongelamento, mudança e recongelamento. Essa aí não tem nem o que comentar, né? A parte da A56, que fala do treinamento, né? E aí fala do processo de treinamento, e aí ele fala da questão das resistências naturais. Minha gente, isso é um pressuposto considerado teórico. Na realidade, quando a gente levanta treinamento, a gente levanta pressupostos teóricos e metodológicos, né? A parte teórica tem a ver exatamente com isso, né? O que o treinamento produz, né, nas pessoas, né? Teoricamente, né? E metodologicamente tem a ver com a estrutura do treinamento, tem a ver com a tarefa, com o indivíduo, com outros aspectos aí. Então, é o aspecto teórico, digamos assim, do treinamento, né? Tá correta a 56, né? A 57... também de cara dava para a gente tentar desenrolar, porque a 57 falava assim, ó, eu vou direto para a palavrinha do bem, né? O querer fazer e o saber fazer. Conceitualmente, entende-se por saber fazer, não, entende-se que saber fazer é uma condição. Minha gente, saber fazer é uma condição intelectiva e experiencial, ou seja, tem a ver com a prática, com o dia a dia, que possibilita o indivíduo realizar bem alguma coisa, né? É o saber fazer. Porque o querer fazer é a motivação, é o que ele coloca na letra C. Explicita o desejo endógeno do indivíduo de realizar alguma coisa. Isso é o querer, né? O saber é essa tua capacidade de realizar bem alguma coisa. Essa eu tenho certeza que você acertou. 57, letra D. A 58...
muito interessante. Os componentes da cultura organizacional que são praticados com a finalidade de perpetuar no dia a dia os valores organizacionais e tornar a cultura mais coesa. Gente, o que, que a gente faz no dia a dia que mantém a cultura mais coesa? Ou seja, que através daqueles procedimentos você consegue ver um alinhamento entre as pessoas, né? Aí ele coloca aqui padrões, tabus, valores. Minha gente, são os ritos. Os ritos, né, cujo conjunto são os rituais, né, os ritos, os procedimentos de entrada, a hora do cafezinho, as festas de final de ano, né? Então, os ritos são exatamente o que ele diz aqui, ó, o que é praticado no dia a dia e que traz maior coesão à cultura. Ou seja, as pessoas, através dos ritos, as pessoas vão se identificando com os valores que estão ali por trás, tá certo? Que ele diz aqui. Então, é aquilo que é visível, são os ritos. Não tinha dúvida essa aqui, né? A 58 também, né? A 59 de cara, né? Óbvio, o chás da competência, conhecimento, habilidades e atitudes. E a 60, 3 formas de estimular o processo motivacional, né, de um funcionário para agregar valor ao trabalho. Gente, na letra A, ele coloca assim, reforçar ocasionalmente os resultados favoráveis com recompensas endógenas. Minha gente, a administração de recursos utiliza 3 formas de estimular o processo motivacional para agregar valor. Recompensas endógenas, né? Aí ele coloca por parte da organização como dinheiro ou promoções. Recompensas endógenas não pode ser dinheiro ou promoção, porque endógena é aquilo que está dentro do indivíduo, já está chocando aí, certo? A letra B, gerar competências que permitam aos funcionários e seus gestores atingirem recompensas exógenas, ou seja, externas, dinheiro. Mas e as pessoas que querem as endógenas? Também está faltando, né? Então, ele diz assim, que o que a administração tem que usar? Aí, a C, ele fala, delegar tarefas que permitam ao funcionário atingir também seus objetivos pessoais. Assim, ao detalhe dessa questão é o seguinte, que a gente falava sempre em sala de aula. Você procura encontrar uma questão que sempre traga objetivos individuais e objetivos organizacionais. Lembra disso? Atrelando as duas coisas. A questão completa é aquela que diz que a organização ou que a administração de recursos humanos tem que unir objetivos individuais aos organizacionais. Aí, veja, o que ele coloca na introdução, foi que eu não li aqui. Ele diz assim, ó, que a administração de recursos humanos utiliza 3 formas de estimular o processo motivacional de um funcionário para agregar valor ao trabalho. Dentre eles, quer dizer, se ele já está falando que é para agregar valor ao trabalho, está faltando o quê? Agregar valor ao indivíduo. E como é que ele agrega valor ao indivíduo? Na letra C, quando ele também permite a pessoa atingir os objetivos pessoais. Tá certo? Então, você conseguiu agregar valor à organização, falta agora agregar valor ao indivíduo, tá certo? E as outras duas também não tem nada a ver, né, com a motivação. E aí terminou, né, gente? E aí ele colocava a discursiva, só para a gente fechar, né, as discursivas foram relacionadas com a parte de administração pública, né, com a parte de gestão, né, e aí ele ainda colocou gestão pública, burocracia e inovação, né? E aí ele traz toda essa ênfase agora na visão atual da gestão pública, né? Que também eu achei que foi uma falha, porque no edital ele não colocou, né, os aspectos ligados, ele colocou a administração geral, ele não colocou a administração pública, assim, assuntos relacionados com a administração pública. Mas, assim, dentro dessa nova visão que a gente tem da administração pública, de se voltar para resultados, de voltar para metas, de indicadores, essa coisa da gestão, e aí, né, que vai exatamente de encontro à burocracia, né, que é exatamente essa visão vinculada, voltada para a lei, racional, de hierarquia, né? Então, isso se contrapõe. Então, a burocracia hoje, ela atende aos princípios, vamos dizer assim, formais, né, da eficiência, da legalidade, da moralidade, que a gente sabe que está lá no artigo 37. No entanto, ela não permite a inovação necessária que o setor público está passando. E daí, essa necessidade de mudança, essa necessidade de um processo de gestão mais inovador, né, que se volte para resultados, que é isso que a sociedade quer. Né? E aí você tinha aí panos para as mangas, né, depois de todo estudar, né, toda essa parte de administração, de você falar de planejamento estratégico, né, de falar dessa nova visão que a gente vê ali, você tinha como desenrolar isso aí.
Tá bom? Pessoal, não deixem, pessoal da parte de técnico não, mas o pessoal de analista, não deixem de entrar com recurso, é muito importante, a gente não pode permitir, né, que uma banca como a FCC cometa erros crassos desse jeito na prova, né, e aí elimine candidatos bons que estudaram, né, e que, né, de repente não atinaram para essas subjetividades ou para esses assuntos que não estavam contidos no edital, tá bom? Cheiro no teu coração e fica com Deus, né? E até a próxima, se Deus quiser. Tchau!